Glória a Deus, irmãos. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 20. E eu vou passar ainda alguns recados, antes de nós irmos para a palavra. Você que nos visita, já te deram as boas-vindas, né? Mas vou aqui novamente te dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos entre nós, nós te amamos a sua vida, que bom que você está entre nós. Não perca nada do que Deus tem para fazer ainda na sua vida por meio desta palavra, amém? Que culto abençoado, né, irmãos? Louvores, os dízimos, participar das coisas de Deus, não tem preço, não tem prazer maior, amém? Vou dar então 3 recadinhos. O Congresso de Mulheres, dias 16 e 17 de junho. Tá longe, tá nada, já estamos em maio, né? É o mês que vem. 16 e passa rápido, não passa? 16 e 17 de junho nós teremos o Congresso de Mulheres. Olha que tema bonito. Eu, Deus e o lugar secreto. Você que escolheu, pastora Cecília? Glória a Deus. Não foi, mas é um tema lindo, né? Eu, Deus e o lugar secreto. O que será que esperam as nossas mulheres aí? Da igreja. Convide pessoas, convide mulheres para fazerem a inscrição. As inscrições estão abertas no quiosque. Quem vai estar nos ministrando serão a pastora Iris Marques. Ela é esposa do apóstolo Devanir, né? Isso mesmo. Ela, a pastora Ana Ribeiro e o nosso querido apóstolo Edson Michelucci, né? Dias 16 e 17 de junho, mês que vem. Amém? Não percam, mulheres. Faça a sua inscrição. Venha participar, venha se alimentar. Que mais? O projeto Alma Generosa, irmãos, nós já estamos há mais de ano com esse projeto, surgiu no coração da igreja, né, de abençoarmos pessoas que não são da igreja, pessoas idosas, com cestas básicas. E cada um já deu o seu nome e colocou lá com qual alimento iria contribuir. Não se esqueça, acho que está chegando no fim, a gente vai até sentir falta desse projeto, né? Vai sentir falta, quem está participando, porque é melhor dar do que receber, não é? Há mais alegria em dar do que em precisar pedir. Então, você que fez esse projeto, está junto aí, traga o alimento até o dia 7, para montarmos as cestas básicas. Amém? E o último, olha que bênção. Vocês se lembram quando foi anunciado aqui que o Fezão, né, o Felipe, que toca bateria, inclusive, ele ofertou para a igreja um curso de corte de cabelo? Vocês se lembram disso? Quantos se lembram? Pois já passou o curso e agora, olha como vão retribuir para a igreja, né? Para os que participaram. No dia, amanhã, segunda-feira, amanhã, feriado, dia 1º de maio, né? Das 9 até as 14 horas, que horas? Das 9 da manhã às 14. Corte de cabelo masculino, de graça, na faixa, não precisa pagar nada, nem precisa dar o nome. Barba também? Obrigado, bispo. Cabelo e barba também. Quem precisar fazer barba e tal, pode vir para cá que os que se formaram nesse curso e o Felipe vão estar aqui na quadra da Ictus, cortando o cabelo gratuitamente, fazendo a barba, né? Aparando a barba, bem legal o projeto. Então, quem pode vir? Acima de 2 anos, crianças, até 200 anos pode vir aí. Não tem problema não, tá bom? Sou só eu que participo da igreja que posso vir? Você pode estar pensando, não. Pode convidar o seu vizinho, seu tio, seu pai, sua família. Homens, é só para homem, tá bom? Fechado? Então amanhã, corte de cabelo gratuito aqui na Resgate. Vai virar, já foi pizzaria, né? O apóstolo fala, agora vai ser barbearia, Resgate. Glória a Deus por poder fazer todas essas coisas, né? Estamos juntos lá em Deuteronômio capítulo 20. Nós não vamos ler agora. Eu quero conversar um pouquinho com você. Deixa eu perguntar, todos vocês receberam na entrada um papelzinho com uma palavra escrita medo? Se alguém não recebeu, levanta a mão, por favor. Não recebeu? Vamos distribuir? Ju, ajuda aí, pede alguém. Simon, por favor, ajuda a Ju ali. Isso, lá tem alguém. Obrigado. Dorival lá em cima. Mais alguém não recebeu? A irmã lá em cima. Várias pessoas. Agora eu vou brincar com vocês, tá? Chegaram atrasado, hein? Tô brincando. É que passa mesmo, né? Vai entrando bastante gente. Tem mais gente ainda lá, Vai lá, Simon. Isso, vai chegar aí. Aqui, tudo bem desse lado? Tem mais 3 aqui. A Ju vai voltar aqui, ela entrega para vocês, tá? Pede, Flavinha, a hora que ela chegar. Obrigado. Lá em cima.
Isso. Amém, glória. Guarda esse papelzinho aí, está escrito medo, né? Nós vamos trabalhar esse tema hoje. Nós vamos trabalhar sobre o medo. Amém? Para cá tudo bem? Todos? Aqui não recebeu? Aqui na frente ainda tem uma, Simon. Isso. Se você tiver com o seu filhinho pequeno, né, pequena, não precisa dar um papelzinho isolado para ela. Pode falar, filha, esse papelzinho é nosso. É o nosso medo que está aqui com a gente. É o seu medo que você está segurando aí, tá? Isso, obrigado Simon, obrigado Renildo. Obrigado a todos que ajudaram, hein, que eu já não sei mais quem ajudou. Ju, ô Ju, aqui na frente tem também, ó, já chegou? Chegou? Obrigado. Amém. Irmãos, mesmo assentado, eu queria orar com vocês, antes de partirmos para a palavra, eu queria passar alguns slides aqui para nós pensarmos um pouquinho sobre o medo, e como ele age na nossa vida, o que ele faz conosco, né, para depois lermos a palavra. Se eu ler agora, vamos passar os slides, vou voltar a ler, a gente vai gastar muito tempo, tá bom? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos aqui na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, por podermos Te cultuar livremente. E ainda que não tivéssemos a liberdade, nunca nós deixaríamos de Te adorar. Porque nós Te amamos, porque Tu és o caminho, a verdade, Tu és a vida. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Tu és o Deus da nossa salvação. Espírito Santo que habita em nós, fala conosco nesta noite, Senhor. Sonda os nossos corações, veja se há em nós algum medo, algum temor, algo que não vem de Ti, algum caminho mau, e guia-nos pelo Teu caminho reto, Senhor. Abençoa cada um que aqui está e cada um dos meus irmãos que estão acompanhando pela internet. Eu até digo, você que está aí na sua casa, escreva num papelzinho, medo, e segure com você esse papelzinho para participar no final junto conosco. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém? Glória a Deus. Dá para projetar aí? Quem que vai projetar? O Pedro? Barça? Vamos lá. Glória a Deus. Isso, você vai olhar aqui, né? Se puder apagar aqui, agradeço. Que aí fica melhor para podermos enxergar aqui. Pode apagar toda a frente aqui, isso. Depois a gente acende. Obrigado. Medo. Quem aqui já sentiu medo? Levanta a mão. Ah, não sou só eu então, né? Nós sentimos medo. Não dá para negar que nós sentimos medo. Né? Sentimento de receio em relação a uma pessoa, que pode gerar medo em nós, só de pensar nela, uma situação, talvez o amanhã, uma situação te aguarde, você está preocupado e com medo aí, ou mesmo um objeto. Passa o próximo. Pode passar. Estado emocional que resulta da consciência do perigo ou de uma ameaça. Você tem consciência que tem algo perigoso te aguardando, e isso gera medo em você, trazendo um estado emocional de medo. E olha que interessante, tanto o perigo quanto a ameaça, eles podem existir mesmo e serem reais, como eles podem ser imaginários, razões sem fundamento nem lógica. Você não precisava ter medo daquilo, mas você não sabe nem por que aquilo te traz medo, sem razão nenhuma de ser. Tanto o medo de um perigo real, de uma ameaça real, quanto o imaginário pode gerar fobia, pavor, terror. E aí teria uma centena de nomes para falar de fobias, né? Medo disso, medo daquilo, medo daquilo. E é um medo num caso extremo, a pessoa não sai de casa às vezes. A pessoa tem eu esqueci até o nome, mas o medo de ser tocada, ninguém pode tocar nela, abraçar, tocar mesmo. Você sabia disso? Tem nome para isso tudo, né? Passa o próximo, não quero gastar muito tempo aqui, não, vamos para a palavra. O medo faz perder a razão. Olha, é pequenininho, vira um monstro. É isso que o medo faz. O medo quer tomar o controle, ele quer que você ande de mãos dadas com ele. E tem um espírito que gera medo, viu, irmãos, no mundo espiritual. Esse espírito de medo quer te dominar, você não dá um passo de coragem na vida. Passa o próximo. O medo aprisiona. Aprisiona. Não estou falando aprisionar só fisicamente, embora também, no caso, tem gente que não consegue sair de casa, mas te aprisiona espiritualmente, sentimentalmente. Você não consegue mais dar um passo na área sentimental, porque você está preso em coisas do passado.
num relacionamento que não deu certo. No conceito de família, você não pode ouvir falar de pai. E aí você vem na igreja e a gente fala, o pai te ama. Você fala, meu Deus, quero ir embora daqui, eu não suporto essa palavra pai e mãe. Porque você teve uma experiência ruim e te gera medo em você, né? Aprisiona, passa o próximo, por gentileza. Preocupação com determinado fato ou com determinada possibilidade. Às vezes nem vai acontecer um fato para você ter medo, mas a possibilidade de acontecer te prende de tal maneira que você entra até em depressão, né? Olha lá, gera apreensão, gera depressão também, ansiedade. Às vezes nem está acontecendo nada, mas a simples possibilidade, acontece com todo mundo, um dia vai chegar o meu dia, e isso te rouba a paz, isso te rouba o sossego, isso gera medo em você e te domina. Passa para o próximo. Respeite o medo dos outros. Nunca zombe da pessoa ter medo, por exemplo, de borboleta. Tem gente que tem. Sei lá, de lagartixa. Olha ali, sabe aquela lancetinha, a lanceta que vai furar o dedinho para fazer o exame ali, né, de sangue rápido, para ver a glicemia e tal? Olha, eu sou biólogo e morro de medo. Aí fala, que hora que vai vir a setinha? Que hora que vai vir a setinha? E se for lança, então, né? Na minha faculdade fizemos com lança mesmo, cada um no dedo do outro. Mas vence o medo. Já você vai entender melhor. Mas o que atemoriza o indivíduo pode ser indiferente para o outro. Respeite o medo do seu irmão. Próximo. Tem importância o medo para a nossa vida? O medo é essencial para a sobrevivência das espécies. Sabia disso? Sabia que o medo é essencial? Ter medo é ruim ou é bom? Depende, até que ponto você tem medo. Meu pai falava assim para mim, a gente via muito na minha adolescência, infância, hoje eu acho que vê menos, mas ainda vê, né? Os pescadores saíram lá e 3, 4 morreram afogados e estão procurando, os bombeiros procuram o corpo até agora no rio tal, no rio Jacaré. Meu pai falava assim, só morre afogado quem não tem medo de água, porque quem tem medo não entra no rio. Interessante, né? Então o medo, até certo ponto, pode servir como segurança, né? Então eu não chamaria nem de medo, mas é você se sentir seguro mesmo, você se preservar, né? O medo provoca um estado de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente do ser humano. Passa o próximo. O cérebro e o medo e o cérebro. Quando nós sentimos medo, o nosso cérebro ativa uma série de compostos químicos que reagem rapidamente, até inconscientemente, e você faz coisas absurdas quando você está com medo. Você é capaz de subir nessa parede aqui, se o medo for extremo. Depois que você está lá em cima, você nem sabe como você subiu, né? Olha lá, que provocam reações que caracterizam o medo. Passa o próximo. Algumas características físicas: aumento do batimento cardíaco, acelera o coração, o medo, né? Acelera a respiração, fica ofegante, contração muscular, a pessoa fica contraída, normalmente aqui na face, contração que tem apertamento dentário, né? Provoca estragos no dente, na boca, nas articulações, suar frio e outros. E tudo isso prepara o corpo para 2 possíveis ou prováveis reações naturais. Nós vamos reagir ao medo de 2 formas. Passa. Uma delas é o confronto. Vou vencer esse medo hoje. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Hoje esse medo vai deixar minha vida. Quem crê que você vai sair daqui assim hoje? Vencendo o medo que te atormenta. Eu estou falando desse medo que paralisa, irmãos. Não confunda medo, né, com prudência. Nós temos que ter prudência, sim. Né? Não, vou de qualquer jeito, não tenho medo. Não, é loucura, tem coisa que é loucura. Estou falando de medo extremista, que te mata, né, te prende. Muito bem, então, uma das reações é o confronto, mas vou te dizer uma coisa, é a minoria que resolve enfrentar o medo. Passa o próximo, a maioria vai nesse aqui, fuga. É a reação mais comum frente a um medo. Eu estou falando de um medo mesmo, de um grande medo, aquilo que te abala a sua alma, abala a sua mente, né? Mas esse medo aqui, a fuga, esse medo todo aí, não é para você. Não é para o cristão. Fala assim, não é para mim. Não é para mim. Passa o próximo. Voltamos ao nosso texto. Obrigado, pode acender as luzes. Para por aí, depois a gente volta. Glória a Deus. Vamos ler o texto? Fica de pé, por favor. Eu queria fazer essa breve introdução para nós partirmos
para a palavra, amém? Vou pedir, que nem o bispo Alex pediu domingo passado, se der para colocar o reloginho lá. Eu agradeço. Glória a Deus, irmãos. Estamos juntos aí, Deuteronômio, capítulo 20. Cadê ele? Ah, está aqui. A partir do verso 1, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Verso 2: quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. Verso 8, para nós encerrarmos. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não derreta como o seu coração. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez declaramos que é bom estarmos aqui. Estamos aqui por Tua causa, Senhor, não viemos aqui por ninguém além do Senhor, não é por homens, não é por coisas. Olha para o nosso coração, Senhor. Eu clamo pela minha vida, te agradeço por esta palavra, clamo pela vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta palavra, seja aqui, seja nas suas casas, onde quer que essa palavra chegar, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, transformando-nos de glória em glória. Faça a tua vontade em nós, cumpra o teu querer em nós nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens total liberdade. Fala você para o Espírito Santo: Senhor, eis-me aqui, tu tens liberdade de me modificar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar. O texto que nós lemos, depois de olharmos alguns slides, né, diapositivos aí, os mais antigos, os diapositivos sobre o medo, esse texto faz parte de instruções para ir à guerra. Israel, o Senhor está dando ali através de Moisés, instruções para o seu povo quando eles forem partir para a guerra. Ah, pastor, nós não estamos em guerra. Estamos sim. Estamos numa guerra todos os dias. Aliás, irmãos, além da guerra que eu estou falando que é espiritual, desde que o homem pecou, existe uma... Aliás, desde que Satanás, Lúcifer, pecou, existe uma guerra entre o bem e o mal. Sim? Né? E estamos em guerra, mas o primeiro item que eu trago para você, a nossa guerra, Paulo fala em Efésios 6, né, quando ele vai falar do versículo 10 até o 18, da armadura de Deus, que Deus dá para o cristão. No verso 12, se não me engano, ele fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. Se você acha que você vai sair daqui hoje e vencendo os seus medos e os seus inimigos, matando o seu vizinho, não ligando mais para ele, sua família, bobagem. A nossa guerra é contra os principados e potestades, amém? Agora, trazendo para o mundo físico, vai... É uma guerra o sustento todo mês, sim ou não? É uma guerra criar filhos, é uma guerra entrar numa faculdade, sair de uma faculdade, conquistar um emprego. É uma guerra, irmãos, é uma luta. O diabo não quer que você prospere, nem que eu prospere. Abrir um negócio, vem o espírito do medo e fala assim: não é para você, é para o outro. Você não. E vem o medo e você fala: não, eu nasci justamente para viver sofrendo mesmo, e ter esse pouquinho, deixa o outro, eu não sou capaz. É isso que o diabo quer que você e eu pensemos, mas não é o que Deus quer que nós pensemos.
Nós não somos o que o diabo diz, nós somos o que Deus diz que nós somos. Amém? Então esse texto, olha comigo o versículo 1. A ênfase geral desse texto que nós lemos é medo. Ele está falando de medo aqui, como agir ou reagir diante do medo. Só no versículo 1, olha só. Não temerás, quando saíres à peleja contra os teus inimigos, não temerás, não temerás. O Senhor teu Deus que fez sair da terra está contigo. Verso 3, olha quantas vezes aparece falando de medo. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não desfaleça, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, no mesmo versículo. Não tremais, no mesmo versículo. Nem vos aterrorizeis. Versículo 8, qual homem medroso, coração tímido? Olha quantas palavras, locuções aí trazendo para nós, que o importante aqui que ele quer tratar é o medo no coração do seu povo. É isso que Deus quer tratar, o medo no coração do seu povo. Então o medo é um dos maiores inimigos numa guerra. Então o medo é um dos meus maiores inimigos, e também é um dos seus maiores inimigos. E o medo vem com tudo quando ele vem. Às vezes a pessoa, para levantar, ela briga, ela não quer sair da cama. Nós vimos aqui umas fotos, né? Não consegue sair da cama, medo de enfrentar o dia, e às vezes não sabe nem porquê, E aí então, os líderes de Israel, o Senhor orientou Moisés a falar assim, olha, não temas, não terás medo, não vos aterrorizeis diante dos vossos inimigos, eu sou contigo, nós vamos trabalhar isso. E assim como eles diziam então para os soldados de Israel, lancem fora o medo, eu também te digo da mesma forma, você é filho, filha de Deus, lança fora o medo nesta noite, lança fora todo o medo, você não precisa viver com medo. De novo eu digo, né? Não é aquela precaução faz bem, né? Você ter os seus cuidados, mas você vai avançar. Então eu quero mostrar para você algumas razões pelas quais você deve, não é pode, lançar fora todo o medo. E a primeira delas está no verso 1. Vamos ler de novo, verso 1, Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Puxa, quanta informação tem nesse versículo. Irmãos, eu poderia ficar falando a palavra toda nesse versículo com você, mas não vou fazer isso não, porque Deus tem muito mais para você, né? Primeiro, quando o inimigo vier contra ti, é isso que está escrito no versículo 1, no comecinho? Não é uma guerra passiva. Nós não somos passivos nessa guerra, nós somos ativos. Quando você sair para a guerra, não é quando os inimigos vierem, fica quietinho aí onde você está, se contente do jeito que você está, vai chegar inimigo. Não. O Senhor nos manda conquistar. Quando você sair para o seu dia de trabalho, quando você sair, seja lá para fazer o que quer, para passear com a sua família, para vir para a igreja. Imagina você fazendo seus afazeres, quando você sair para a guerra, contra os teus inimigos. E olha que interessante que ele fala, quem são os inimigos? Que possuem carros, cavalos, e é um exército maior do que você. Puxa, parece uma coisa contraditória, né, da Bíblia. Quando você sair à peleja contra os teus inimigos, e você vai ver que eles têm carros, cavalos, e o povo deles é maior que o teu, volta correndo, hein? É isso que a Bíblia diz? Não temas, não tenhais medo, não temerás, o Senhor teu Deus, quem? O Criador dos céus e da terra, Ele que te fez, o soberano Senhor, aquele cuja palavra nunca volta vazia, que cumpre o propósito o qual ela foi enviada. O Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Interessante como Deus é perfeito na sua palavra. Aqui Moisés está dizendo assim, soldados, vocês vão sair para a batalha para conquistar, a terra prometida. O Senhor disse que nos daria uma terra. Vocês vão ver um exército maior que vocês. Vocês vão ver que eles têm carros, cavalos, armas mais poderosas do que as suas, humanamente falando. Você vai sair e vai encontrar esse exército aí. Mas lembra-se
que quem está com você é o Senhor teu Deus. E aí ele traz algo à lembrança. Ele te fez sair do Egito, você lembra? Quantos seriam capazes de lembrar o que Deus já fez na sua vida aqui? Glória a Deus, eu também sou. De onde Deus te tirou? Quais livramentos Ele te traz todos os dias? Parece que nós somos especialistas em esquecer o passado de vitória, das grandes vitórias que o Senhor nos deu. Mas aqui ele faz questão de rememorar. O Senhor teu Deus, que fez grandes coisas, te tirando do Egito. Vocês se lembram o que Deus fez para tirar vocês do Egito? Lembra das 10 pragas? Lembra da Páscoa? Lembra quando vocês estavam encurralados? O Moisés levantando o cajado, o mar se abrindo, e a mesma onda que serviu de passagem, de muro, para vocês passarem tranquilamente, também serviu para destruir o inimigo de vocês. Esse é o Deus que está com vocês. Não olhe para o tamanho do exército inimigo, olhe para o tamanho do Deus que está com vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos sentir medo e nós vamos não sair da cama. Nós vamos entrar dentro da garrafa, igual eu pus uma moça lá. Ficar quietinho ali. Então o medo, primeira razão é uma evidência clara de falta de fé. Então se eu olho hoje, como está no versículo aqui, né? Primeiro, se eu olho para o meu desafio de amanhã e eu falo assim, não dá. Esse é impossível. Aí eu olho para o meu passado, eu estou declarando, Senhor, eu não acredito mais que o Senhor fez grandes coisas no meu passado, na minha família, no teu povo. É isso que ele está dizendo para Israel. Se você agora olhar para o inimigo e você dizer que esse é muito forte, então você não está tendo fé em Deus. Você não está lembrando do que Ele já fez e do que Ele é capaz de fazer. Então o medo tem que ser jogado fora, porque ele é uma evidência de falta de fé, e sem fé ninguém pode se aproximar de Deus. Mas é preciso que todos que se aproximem dEle tenham fé, e creiam que Ele vai dar presentes, vai trazer galardões para aqueles que se aproximam dEle com fé. Deixa eu ler para você. Então, se eu olhar para um inimigo poderoso e temer, é o mesmo que dizer, com esse Deus não pode. É falta de fé. Você pode até não ter acreditado muito, não ter concordado comigo, mas é falta de fé. Quando eu olho para uma situação e falo, com essa Deus não pode. É a mesma coisa que eu estou falando isso para Deus. Isto é mais poderoso do que Deus. E não é, né? Eu vou ler alguns versículos para você. Você não vai precisar achar, não. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vós, o Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer inimigo que se levante no seu dia, no seu amanhã, ou do inimigo do passado no qual você talvez esteja preso e não consegue se libertar desse medo. A presbítera Raquel começou ministrando quinta-feira, foi uma bênção a palavra, quem estava aqui, depois eu vim falar com ela, falei, você começou a ministrar algo que eu vou completar no domingo, que ela falou de sermos corajosos, citou Josué, falou de Pedro andando sobre as águas, de vencermos o medo de certa forma e andarmos com coragem diante de Deus, né? 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado, até ela citou esse versículo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é o que Deus tem dado para você, não um espírito de covardia, de medo. 1 João 5, vou ler a parte B do versículo, né? 1 João 5, versículo 4 e 5, não, vou ler inteiro, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus filho de Deus? Quem crê que Jesus é filho de Deus? Você venceu o mundo. Tome esta verdade na tua vida. Você crê que Jesus é o filho de Deus? Você venceu o mundo, é a palavra de Deus quem diz. Não tem inimigo maior, não maior do que você, maior do que a tua fé. Maior do que esse Deus no qual você crê. Esse é o primeiro motivo. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo sobre a fé, eu aprendi há muitos anos, né? A fé ri das impossibilidades. A fé ri das impossibilidades, porque não há impossíveis para a fé. O que o Senhor Jesus fala? Se creres, tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. É claro que aí, né, gente, não é literal, né? É para nós entendermos o poder da fé. Não vai sair daí agora mudando o relevo da terra, né?
tirando os montes para cá, botando em outro lugar, não é isso não. Mas você percebe o poder da fé? A fé ri dos impossíveis. Senhor, que isso esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos, que quando os inimigos mais fortes e poderosos e armados do que nós se apresentarem diante de nós, nós possamos rir no bom sentido espiritual e declarar: maior é o Senhor, porque eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, e esse inimigo vai sumir da minha vida, este medo que me aterroriza não me pertence mais, em nome de Jesus. Esse é o primeiro motivo. Segunda razão para você lançar fora o medo é que o medo normalmente paralisa. O medo nos paralisa e não nos deixa vencer. Ou seja, o medo traz derrota. Não está claro isso no texto, né? O texto não está dizendo, se tiver medo vocês vão perder. Mas está muito bem nas entrelinhas, sim ou não, irmãos? Se você ler o texto novamente, ou se eu ler, vou ler os versículos de novo aqui, nós vamos ver que nas entrelinhas está escrito assim, o medo vai paralisar, vocês não vão vencer a batalha se tiverem medo, né? Já li aqui 7 vocábulos, 7 expressões onde o Senhor fala: não temas, não temereis, né? Não vos aterrorizeis diante deles, diante dos seus inimigos. Pergunta: qual era a preocupação dos líderes de Israel ao trazer essa mensagem de coragem para os seus soldados? Qual que é o objetivo de alguém que sai com o seu exército para ir para uma guerra, irmãos? É matar todo o exército ou é sair vitorioso da guerra? Ninguém vai para uma guerra pensando em perder, amém, irmãos? Satanás também não, mas ele perde. Ele não é o todo-poderoso, né? Você vê, e ele é mais aplicado do que muitos crentes, muitos cristãos. Todos os dias ele vai lá, ele vai acusar, ele vai levantar, ele não desiste, mas ele é um inimigo derrotado, amém? Foi vencido na cruz, não tem poder sobre a tua vida, mas ele vai tentar, a Bíblia diz que ele anda como um leão que ruge ao redor, buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar, mas eu estou aqui, submisso a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugindo de mim, aleluia, é palavra de Deus. Tiago fala isso: sede submissos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele não tem poder sobre vós. Glória a Deus. Muito bem, então a pergunta é: qual é a preocupação, o objetivo dos líderes na guerra? Vencer. E para isso o que eles fazem? Não temas, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Eles não têm Deus, nós temos, né? Lembra do que Deus fez no passado, é o mesmo Deus que está conosco, Ele nos faz vencer, sabe? Lance fora o medo, porque o medo faz paralisar. Será que nós temos alguns paralíticos aqui na igreja hoje? Paralíticos que não conseguem colocar a vida em ordem, conseguem ter um amanhã, vislumbrar um amanhã melhor. Puxa, amanhã vai amanhecer de novo, eu queria que não amanhecesse mais. Paralisados na sua vida, não estou falando fisicamente não, né? Será que nós temos alguns paralisados aqui? Olha, medo de sofrer, medo de se expor, medo de não dar certo, medo de arriscar, medo de não ser aceito, medo de ridículo. Eu dei vexame aqui hoje nas orações aqui, né? Ajoelhei aqui na frente de todo mundo. Vocês não estavam, vocês perdem cada coisa de nós líderes aqui. Medo de dar vexame na frente de todo mundo, de passar por ridículo, medo de ser julgado, e medo disso, daquilo, e os pensamentos negativos vão entrando, né? E aí você fica paralisado por causa do medo. Você é um soldado de Cristo, nós não estamos numa guerra passiva. O versículo 1 diz: quando você sair à peleja, saia à peleja. Você é um embaixador de Cristo, uma embaixadora de Cristo, você foi criado por Cristo para conquistar e não para perder. Quantos recebem essa palavra? Você foi criado por Deus, foi atraído pelo seu amor, foi salvo por pura graça de Deus, para fazer a obra dele, para conquistar e não para viver uma vida de derrotado, nem para ser vencido pelo medo, de forma alguma, amém? Nosso general é invencível. Quando eu escrevi isso aqui na minha folha, a música não saiu da minha cabeça, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. É ou não é? Nenhum inimigo pode contra quem é de Cristo. Ele é o nosso general, invencível, imbatível.
Ninguém explica Cristo, ninguém, né? A física não explica como é que ele andou sobre as águas, a genética não explica como que ele nasceu, sem a participação do homem, só da mulher. A ciência humana não explica Cristo, Ele é o maior milagre na minha vida e na sua vida. Ele é o Deus Redentor. E Ele está comigo e Ele está com você. Nós somos embaixadores dEle. Você já parou para pensar na importância disso? O quanto isso é poderoso? Por que um medo vai me vencer? Ele é maior do que Cristo? Lembra do primeiro ponto? Será que falta fé então? Se o medo é maior, é porque eu não tenho fé suficiente nele. Será que é falta de confessar pecado? Mas o medo pode paralisar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O apóstolo Paulo fala em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que me poderá fazer um mortal? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu falei dos embaixadores, quem está anotando é 2 Coríntios 5,20. Tá? Somos embaixadores de Cristo. Terceira razão. Deixa eu pôr o óculos para enxergar a horinha lá. Amém, glória a Deus, está bem dentro. Terceira razão para você e eu lançarmos fora o medo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum de nós que sobe aqui para ministrar louvores, para tocar, para ministrar dízimo, para ministrar a palavra, para fazer qualquer coisa, para dar um aviso, para fazer uma oração, para fazer qualquer obra do Senhor aqui, nenhum de nós está isento de sentir medo. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós sofremos o que vocês sofrem também. Não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher que sobe aqui, acima de vocês. Somos todos iguais, com as mesmas provações e tentações. O nosso maior exemplo, Cristo Jesus, passou pelas mesmas provações e tentações que nós. Ele suou frio, sangue, mas venceu todo o medo. Lá no monte, lá no Getsemane, né? Ele venceu todo o medo e completou a obra que Deus tinha para ele completar. Ele é o nosso modelo, é Ele quem está conosco para nos fortalecer, ninguém mais, ninguém menos, é Ele quem está com você. Terceira razão para você lançar fora todo medo, o medo contagia, hein? O medo é contagioso, irmãos. Eu vou dar um exemplo muito banal aqui para você. Eu nasci em sítio, né? Então aprendi muita coisa de sítio, gosto de árvores, subir em árvore. Minha filha traga essa tradição para ela. Ir em rio, ela nada no rio Jacaré comigo, que coisa doida, né? Mas a gente vai. E quando sai para o mato, tem uma florzinha branquinha, que quando ela desponta, ela é redondinha assim, circular, e solta um monte de pendãozinho, que se você pegar, ela é fininha, pequenininha. Você pega o cabinho e você chacoalha assim, ó, ela desmancha, o vento leva. Quem conhece essa plantinha aí? Quem já fez isso? É delícia, né? E um dia eu fiz para minha filha, né? E o meu sogro estava perto, ele falou, ela era pequenininha, ele falou assim, cuidado, pode entrar no olho dela. Já pôs medo, não fiz mais naquela vez, na frente dele não. Você vê como o medo contagia? Eu tenho um exemplo muito pequeno, né? Muito bobinho. Mas, por exemplo, você ia correndo e subia no muro. Alguém fala, olha, seu joelho não está mais o mesmo, né? Cuidado, você pode se machucar. Alertou, mas pôs medo. Em graus menores, em graus maiores, você imagina o que faz, o estrago que faz aquele que tem medo está no meio do arraial. Se for mais de um, então, o medo é contagiante. Pega comigo lá, versículo lá em Deuteronômio, versículo 5 ao 8. Olha o que Deus manda o sacerdote dizer para os soldados. Vamos lá. Versículo 5, os oficiais falarão ao povo dizendo, soldados, vamos sair à guerra, vamos lá, hein? Qual de vocês edificou uma casa nova e ainda não a consagrou? Vai embora, você não vai para a guerra não, volta para lá porque você vai morrer na guerra e alguém vai tomar a sua casa. Por quê, irmãos? Bom, já falo por quê, vamos ler o 6. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Pode ir embora também, você não vai para a guerra não. Vai lá porque você vai morrer na guerra e alguém vai desfrutar da tua vinha. Versículo 7. Qual o homem que está desposado com alguma mulher, está noivo, e ainda não casou com ela, não a recebeu? Esse mais ainda, pode ir embora. Onde está a cabeça desses homens? Onde está a alma desses homens? O corpo estava ali, mas a cabeça estava na esposa que ele ia tomar,
na vinha que ele ainda, puxa, plantei minha vinha. Aqui o texto está dizendo assim, se você coloca preocupações que tirem o seu foco daquilo que Deus tem para você, já era, não entre na batalha, deixa o medo te derrotar, é isso que ele está dizendo aqui. Mas não é isso que nós estamos trabalhando, né? Mas foque na batalha. Você é um soldado de Cristo, você é uma soldada de Cristo, você é embaixador, embaixadora de Cristo, foque no reino de Deus, não perca o foco, não deixe as distrações. Não é errado, irmãos, plantar uma vinha, se casar, construir uma casa, mas nada disso deve ocupar o lugar de você servir a Deus. Lógico que Ele vai te dar todas essas coisas, e você vai desfrutar de todas essas coisas. Mas olha para o versículo 8, é esse que eu quero focar com você, verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso? Qual homem medroso e de coração tímido? Tem alguém aqui de coração medroso, tímido? Volta para casa. Não é que você vai morrer, não, você vai contaminar todo o nosso exército, e nós vamos perder a batalha por sua causa. É isso que ele continua dizendo, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta, como o seu coração. Volta a sua Bíblia rapidamente, Números, capítulo 13, por favor. Você vai ver o estrago que faz um medroso no meio do arraial, no meio de uma casa. O medroso só olha o lado negativo, é diferente do prudente, né? Nós temos que avaliar sim os prós e os contras. Irmãos, eu não estou pregando loucura aqui, não meça mais nada na sua vida, atire-se, a nossa fé é racional, amém? Nós temos uma fé cheia de razão, baseada, com base, fundamentada na palavra de Deus. Nós temos um fundamento para a nossa fé. Não estou pregando loucura não, mas em cima dessa base, se alguém está medroso, tímido, cai fora. Não fique, vai se tratar, vai se curar, não é cai fora, vai se curar. E hoje, se tem alguém aqui, vai sair daqui curado, em nome de Jesus, vencendo o medo. Bom, você está lá em Números, capítulo 13, verso 27. Amém? Verso 27. Só para você saber o que está acontecendo aí. Moisés tinha mandado 12 espias espiarem a terra, investigarem a terra a qual o Senhor tinha dado a eles, para ver se realmente era boa. E os 12 foram. E agora eles trazem notícias da terra da qual eles foram visitar, espiar. E os espias vão relatar para Moisés. Vamos acompanhar comigo aí. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, trouxeram o fruto inclusive, a terra é linda, realmente é como Deus falou, mana leite e mel. A terra que o Senhor falou que ia nos dar é linda, é maravilhosa. Quantas vezes nós contemplamos aquilo que Deus tem para nos dar? E nós falamos, puxa vida, é isso que Deus tem para mim. Você recebe uma palavra daqui, ou numa oração, fala, puxa, eu tomo posse, é minha. Ai, vai ser essa porta de emprego, essa é a terra que Deus tem para mim, vai ser um casamento próspero, vai ser o meu filho livre das drogas, eu quero isto para mim, eu quero, a terra é boa. Mas vamos ver o que eles notificaram em seguida, verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Pula para o verso 30. Então, você viu que aqui os espias já estão falando assim, realmente a terra é boa, mas, já era, irmãos, mas derrubou a fé, é falta de fé, mas já colocou um bloqueio, o medo já está paralisando, né? E já está contagiando outros. Viu as 3 coisas aí? Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! O que está acontecendo com vocês, irmãos? Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí está um homem com espírito de destemor, de audácia, de coragem, contrário ao medo. E é isso que está sobre mim e sobre você, um espírito de coragem, de audácia. Porém, de novo, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Lembra do verso 1 que eu li hoje em Deuteronômio? Quando vocês saírem à batalha e virem um exército maior do que vocês, com carros e cavalos, não temais, enfrentem, eu sou contigo. Mas o povo aqui está dizendo o contrário. Os homens disseram, não poderemos subir contra aquele povo, a terra é linda, os frutos são maravilhosos, deu até vontade, mas eles são mais fortes do que nós. Não consigo, não posso,
não vai dar certo, não é para mim, impossível, não dá. Perguntei para minha filha essas palavras. Falei, filha, uma pessoa com medo, o que ela fala? Falei, vou escrever isso, com 11 anos. E ela falou umas 3 dessas coisas. Ela falou, uma pessoa que está com medo vai falar que é impossível. Isso, filha, é impossível. Vai falar que não dá. Isso, vai falar que não dá. Muito bem. Olha o estrago que fez. Nós paramos no verso 31, né? 32. Eu li o 31, irmãos? Li, né? Isso. 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, quem você é quando você olha para você? Este exército de Israel está dizendo assim, nós éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Espírito de medo. Passou para o capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Derrota, irmãos. Espírito de medo. Aquele povo é maior do que eu, aquele emprego não é para mim, aí aquela empresa é um sonho trabalhar lá, mas não é para mim. Olha o meu nível, olha o nível da empresa. Levar meu filho para a igreja, o meu marido, a minha esposa, não dá, eu já vi que é impossível, já vi que ali não tem por onde entrar. Como não? E a oração da mulher sábia, que ganha o esposo sem palavra? Tudo tem jeito diante de Deus. Não se deixe derrotar pelas impossibilidades, a fé ri das impossibilidades, não se deixe derrotar pelo medo. Verso 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Aí é a liderança, né? Aí é a liderança da igreja que não soube dirigir. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Seja franco com você, quantas vezes você, na sua murmuração, assim como eu, de repente falou assim, puxa, parece que eu era mais feliz quando eu não era salvo. Quanta tribulação chegou até mim. A minha família se afastou, isso está acontecendo. Você está numa batalha, irmãos, não acabou a batalha, mas o desânimo vem. Eu acho que eu vou voltar para o Egito. Lá eu tinha pepino, melão, tinha chicote nas costas. Isso esquece, né? Mais tijolo, sem palha, vai procurar sua palha. Escravos, isso nós esquecemos, né? Isso é o que o Egito nos dava, o mundo nos dava. E às vezes dá saudade disso. Algo está errado, né? Algo está errado. Bom, me ajudem aí, que verso que eu parei? 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam dadas por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Bom, vai para o verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, olha os dois aí. Espírito de valentia, não de medo, não dominados pelo medo, com fé. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, eles eram os dois, né, dos 12, rasgaram suas vestes. Eles não se conformavam de ver os seus irmãos medrosos, contagiando toda uma nação, todo um povo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, fala comigo, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Você viu que visão diferente desses dois? O contrário dos outros 10. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Novamente, irmãos, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, o medo venceu, infelizmente. Olha o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Esses dois são loucos, apedrejam, eles querem levar a gente para a morte lá. Olha o que a falta de fé faz. Olha o que o medo faz, traz falta de fé. Esqueceram quem era Deus e o que Deus tinha feito na vida deles. Estavam ali paralisados pelo medo e contagiaram todo um exército. A fé é contagiosa, cuidado. Essa é a terceira razão. Bom, Moisés intercede, pelo povo.
Moisés intercede pelo povo, porque Deus resolveu destruir aquele povo. E Moisés, Senhor, se você continuar lendo, né? Senhor, mas aí os inimigos vão olhar e vão falar assim, que Deus é esse? Olha a intercessão de Moisés, irmãos. Olha como ele falava com Deus. Ed, que proximidade é essa? Senhor, de joelhos no chão, irmãos. Senhor, os inimigos vão olhar, Senhor, o Senhor vai destruir o seu povo. O povo que o Senhor prometeu uma herança, o Senhor é Deus que faz isso. Tenha misericórdia, Senhor, olha para o teu povo. E os inimigos vão dizer assim, olha o Deus deles, nem eles aguentou o povo e matou todos eles. É o Deus que os tirou do Egito para matar no deserto. Olha a conversa de Moisés com Deus, que proximidade, que audácia, né? Que coragem, que intimidade para falar com o Pai. Nós podemos ter essa intimidade maior do que Moisés, porque o Espírito Santo habita em nós. Não tem como Deus estar mais perto de mim e de você, Ele já está dentro de mim e de você, aleluias. E aí ele intercede e Deus então fala assim, tá bom, não vou destruir esse povo, mas essa geração incrédula, essa geração medrosa, essa geração desrespeitosa, não temente ao meu nome, não vai entrar, a geração seguinte vai. Josué e Caleb vão entrar, esses outros não vão, morreram todos no deserto. Deus cuidou deles no deserto, viu, irmãos? Deus não abandona jamais, mas não entraram, não querem, têm medo, escolheram ser dominados pelo medo. Quantos escolhem a coragem aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. O quarto e último motivo, para nós passarmos por um período de ministração com esse papelzinho aí. A quarta razão, eu tinha marcado aqui um outro exemplo, depois você lê em casa, Juízes capítulo 6 e 8, só para você ter uma ideia, Gideão foi chamado por Deus para lutar contra um exército de 135 mil homens dos midianitas. Ele saiu à procura para formar um exército para ele, né? Gideão, ele se achava o menorzinho lá, e Deus falou, é você, o menorzinho. É muito linda a história de Gideão, né? Um dos juízes. Aí ele consegue 32 mil homens, aí acaba saindo 10 mil, ele fica com 22. Aí acaba saindo 11.700 num teste lá da água, né? Deus fala assim, você tem muita gente, Israel vai falar que venceu por força própria, e não o Senhor, seu Deus. Deus fala isso. Manda tomar água lá. Sabe como é que ele reduz de 32 para 22 mil? Ele faz a mesma coisa. Gideão reúne ali os 32 mil e fala assim, os medrosos, os tímidos podem ir embora. 10 mil vão embora. Ficaram 22. Homens audaciosos para dizer, eu tenho medo, eu vou embora, né? Foram pelo menos honestos, né? Não vou atrapalhar. Depois ele ficou com 300 homens, irmãos, para vencer 135 mil homens do exército inimigo. Um com Deus é maioria, você com Deus não precisa de mais ninguém, já é maioria. Esse é o Deus que está com você. Um com Deus é maioria. Mas a quarta razão, o medo, que eu disse num dos slides, né? Esse medo que paralisa, não a precaução, não chamo nem de medo a precaução, né? Mas esse medo que nos tira a paz, não é para o cristão, sabe por quê? Ele não tem razão de ser, ele é um medo infundado. Fala comigo, infundado. Não tem base para ele, não tem fundamento para esse medo. Vai comigo lá, de novo, lá no nosso texto base, em Deuteronômio, versículos 3 e 4. Volta lá para Deuteronômio, enquanto eu dou uma olhadinha aqui na minha folha. Lance fora todo medo, para você não contagiar quem está do seu lado, na sua casa, não conseguir dar um passo juntos na sua casa, esposa, marido, filhos. Contagia, viu? Contagia. Lance fora o medo, porque ele é um sentimento infundado, não tem razão de existir para mim nem para você. Verso 3 e 4. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dele, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Alguém não entendeu esses dois versículos? Deus está dizendo assim, ó, o Senhor vai com, os sacerdotes, os comandantes estão dizendo, o Senhor vai conosco.
Ele vai pelejar por você contra o seu inimigo, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te salvar. Exerça a sua fé nessas palavras, porque o medo cristão não tem fundamento. Os israelitas não tinham porquê, não tinham motivos para temer, porque eles tinham o Deus Criador dos céus e da terra a seu favor. A situação é a mesma. Eu e você não temos motivos para temer a esse nível, porque nós temos o mesmo Deus que eles tinham a nosso favor, aleluias. Esse é o mesmo Deus que está conosco. Os desafios são grandes, os perigos são enormes, Deus é maior. As adversidades são enormes, Deus é maior do que qualquer coisa que você possa elencar aí. Esse é o nosso Deus. Eu até escrevi aqui, eu já tinha falado, né? Um com Deus é maioria. Você está em Deuteronômio? Vira algumas, para nós encerrarmos, para eu ministrar a sua vida. Vira algumas páginas, vai para o capítulo 31. Deuteronômio 31, verso 8. Vou falar mais uma vez enquanto você acha. Lance fora o medo, não há motivos para você temer. Você pode ter uma vida sem medo nenhum, não sem dificuldades, não sem exércitos maiores do que você, mas sem medo, crendo que a vitória vem independente do inimigo que está do outro lado, porque quem está com você, está com você. Ele nunca vai te abandonar, é isso que vai dizer o texto, que nós vamos ler agora. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, toma posse disso. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Era só com Israel? Não, é conosco, é para mim, é para você. Aleluias. Glória a Deus. Esse versículo é tão forte que Paulo não, né? Não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas Hebreus 13:5 ele traz de volta esse versículo, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Paulo traz aos Hebreus de novo, né? O povo que precisava ouvir isso. Nós também precisamos, porque parece que a gente esquece diante dos nossos problemas que Deus está conosco, né? E Ele está conosco, amém? Muito bem, eu quero ter um tempo de ministração sobre a tua vida. Deixa eu ver se faltou alguma coisa de mais importante. Abre o Salmo 27, por favor. Salmo 27. Salmo 27. Eu não tinha marcado esse versículo, mas durante o louvor o Senhor me deu esse texto e eu marquei. Salmo 27, versículo 1 ao 3. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui, e você está lendo aí, está projetado ali, foi o Espírito Santo que escreveu. Usou homens, mas é uma palavra eficaz, é uma palavra que vale para a minha vida e para a sua vida, é uma palavra na qual eu posso apoiar a minha confiança. Ela é verdadeira porque foi escrita por um Deus que não pode desdizer-se. Ela diz assim, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, lembra que eles são muitos, meus opressores e inimigos, lembra que eles são poderosos, eles é que tropeçam e caem, aleluia, eles é que tropeçam e caem, eu permaneço firme na rocha. Verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, aleluia. Cadê o medo desse salmista, do rei Davi? Onde estava o medo aí? Não tinha lugar, né? Vai sair da sua vida. Eu quero ministrar a sua vida, quero ter um tempinho de ministração. Você pegou um papelzinho aí, né? Está escrito medo, não é isso? Talvez você estivesse pensando, né? O que eu estou fazendo com isso? Na minha mão hoje. Por que me deram esse papel? Porque o tema era, acho que você já teve algumas explicações aqui, amém? O tema é esse, é o medo. O que ele pode fazer na minha vida.
Mas a boa notícia é que ele pode sair da sua vida. Será que a banda pode subir mais uma vez? Eu nem combinei com ninguém, a banda está completa aí? Para nós tocarmos uma música, enquanto a gente faz esse ato. Pode ser a última música do louvor. Será que dá, Zé? Cadê o Zé? Está aí? Se não der, irmãos, nós não combinamos, não tem problema nenhum, viu? A gente faz sem música e sem a banda. Não faz mal. Ah, estão todos? Ô Zé, você que está ministrando, está um ministro de louvor aqui hoje, durante essa ministração veio alguma música específica na sua mente? Se veio e você quiser cantar, fique à vontade, senão podemos repetir o último louvor. Sem ensaio, hein? Pegou de surpresa, hein? Mas pode ser a última música do louvor, que ela falou muito também ao meu coração, segundo a palavra, repita a palavra. E fique na liberdade se você tiver uma outra, viu? Por favor. Amém. Enquanto, irmãos, eles vão se preparando aqui, pega esse papelzinho, olhe bem para ele. Não precisa falar em voz alta não, né? Fala para você assim. Aí está escrito medo, porque eu não sabia qual era o seu medo. Aliás, nem todo mundo está sendo dominado por um medo aqui, ou precisa vencer algum medo. Se você não tem, você vai fazer esse ato profético junto conosco, falando assim, eu não tenho nenhum medo e nenhum vai chegar até mim. Nós vamos rasgar esse medo. Você vai lançar fora esse medo no lixo, no mais profundo abismo, no mundo espiritual. Esse medo vai sair do teu coração, da tua alma hoje. Você vai sair daqui leve, você vai sair daqui disposto a vencer, em nome de Jesus. Tem a música? Então vamos cantar esse louvor, fique de pé, vamos adorar a Deus, e no finalzinho a gente faz o que tem que fazer, amém? Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor é o Deus que livra. O Senhor é o Deus que liberta de todo medo. O Senhor é o Deus que está aqui fazendo milagres na vida daquele que crê. Aleluias. Faça desse hino uma oração sua. Faça uma oração sua. Diga para o Senhor, é isso, Senhor, que eu quero nesta noite. Eu vou receber do Senhor. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Pode continuar tocando. A gente volta para a música. Pega esse papel que está na sua mão. Vamos fazer um ato profético aqui. Olhe bem para ele. Coloque todos os seus medos nesse papelzinho. Senhor, o meu medo é esse. O meu medo é que o meu casamento não tem mais volta. O meu medo é que eu não vou conseguir um bom emprego. O meu medo é de perder o emprego. O meu medo é de não vencer a pornografia na minha vida. O meu medo é das drogas. O meu medo é, não sei qual é, irmãos. Coloca o seu medo. O meu medo é de conversar com a minha esposa ou com o meu marido e ele não conseguir me perdoar. E isso está me corroendo de algo errado que eu fiz. O meu medo, Senhor, Tu sabes o meu medo. Eu coloco ele nesse papel agora. E eu declaro em você: aqui está o meu medo, e eu vou rasgar esse medo, e eu vou entregar esse medo nas mãos do Senhor Jesus, as mãos benditas que foram crucificadas ali naquela cruz, que são poderosas, porque não ficaram na cruz, não ficaram no sepulcro, estão nos céus intercedendo por mim, e me protegendo e me guardando. É nessas mãos que eu entrego todos os meus medos nesta noite, Senhor. Eles não pertencem mais à minha alma. A minha alma é livre no Senhor Jesus. O meu espírito é livre no Senhor Jesus. O meu corpo é livre, santo no Senhor Jesus. Eu sou templo do teu Santo Espírito, Senhor. O meu medo é a impureza. O meu medo é a minha área financeira. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego de verdade. Opera, Senhor, onde tenho medo, traz a esperança. Onde tenho medo, Senhor, não mais medo, mas traz agora o destemor sobre mim, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. O Senhor me fez mais do que vencedor em todas as coisas. Confiando em Ti, como nós cantamos e foi pregado aqui, Senhor, nós entregamos todo o nosso medo. Não temerá o nosso coração, não se abalará a nossa alma. Não mais seremos governados pelo medo, mas pelo Teu agir em nós, pelo Teu Espírito Santo em nós, pela Tua glória manifesta em nós, em nome de Jesus. A banda vai continuar cantando, um a um. Rasgue isso, traga e joga nos 4 potinhos de lixo que estão aqui na frente, e declare, vem declarando: Senhor, eu te entrego, não me pertence. Fale o medo, e continue adorando a Deus no meio dos louvores a essa libertação, aleluia. Seus inimigos cairão. Declare: nosso Deus é mais forte. Ele é mais forte. Tudo Ele pode. Aleluias. Aleluia. Mais alto nome não há. Aleluia. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Declare isso sobre o seu medo: o meu Deus é maior. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Diga: meus inimigos cairão. Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Eu declaro sobre a tua vida, aplauda o Senhor. Ele é digno, Ele é digno, toda honra, Senhor. Obrigado por esse livramento, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por esta noite. Aleluias, aleluias. O abismo está cheio de medo. O medo que saiu de mim e de você foi para o abismo, nunca mais voltará na tua vida. Em nome de Jesus. Os infernos estão cheios de medo, porque foi para lá. O Senhor lançou longe o teu medo. Creia, irmão, creia, irmã. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Você é um valente, uma valente de Deus, amém? Glória a Deus, quero orar com você. Depois, se você precisar de oração ainda por algo específico, nós estaremos aqui na frente, amém? Orando por você, a liderança vai estar aqui. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Te adoramos por este culto, pelo teu mover, Senhor, pela tua graça soberana sobre nós. Quem seríamos nós sem o Senhor? Onde nós estaríamos sem o Senhor? Oh Deus, comendo um pepininho ali do mundo e nos alegrando com uma alegria falsa. Mas o Senhor tem manjares preciosos para nós. O Senhor tem grandes coisas para nós e nós te adoramos. Nós te bendizemos e eu despeço a tua igreja, Senhor, sem nenhum medo, fora do domínio do medo, para que tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, que nós como exército do Senhor possamos marchar, sair em direção, porque somos conquistadores do Senhor. Isso está sobre nós, isso está sobre você, meu querido, eu te abençoo, em nome de Jesus. Vá na paz, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, Deus te abençoe. Aleluia.